Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã de domingo, que pela misericórdia do Senhor Ele nos concede para ministrar mais uma escola bíblica. Estamos felizes por esta oportunidade, gratos a Deus por esse dia e estamos alegres. Queremos cumprimentar nosso querido professor nesta manhã, presbítero irmão Nelson Batista, com a paz do Senhor. Irmão Nelson, por gentileza, o senhor desmuta o seu microfone aí. Isso, Paz do irmão Nelson. Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor. Como é que está, irmão Nelson? Tudo bem? Tudo bem, irmão. Graças a Deus. Apesar desse coronavírus aí, não é? Nós estamos bem por estarmos em Cristo. Que bênção, irmão Nelson. Que bom. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 3. Lição de número 3. Né? Eleição e predestinação. Sabemos que é um assunto bastante complexo, né? Um assunto bastante polêmico, mas não é essa seara que nós queremos, né, adentrar nesta manhã, não é mesmo, Nelson? A gente quer, de maneira bem clara, maneira bem objetiva, trazer a lição, não é mesmo, Nelson? Perfeitamente, irmão. Seja para nossa edificação espiritual. Exato. Então vamos dar início, então, à nossa lição. A gente vai abrir a tela aí para que os irmãos possam ter acesso a todo o quadro dos slides. Nós pedimos, por gentileza, meus irmãos, compartilhem essa live, tanto no Facebook quanto via WhatsApp. Aí nos grupos da igreja, nos grupos que você tem entre irmãos, compartilhe essa live. Diga, olha, começou a live da Escola Bíblica, vamos lá aprender. É um tema muito interessante que nós temos que ter ciência disso. No Facebook, compartilhe essa live. Se você abrir uma sala de vídeo, tenha esse cuidado, que muitas vezes a gente abre uma sala de vídeo e temos algumas pessoas que comentam dentro dessa sala de vídeo e nós acabamos não tendo acesso aqui, porque ele não fica vinculado à live principal. Então, por gentileza, se tiver algum comentário dentro de uma sala de vídeo, você nos traga, por gentileza. Compartilhe essa live e vamos juntos aprender a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos, então, ao tema. Antes disso, nós temos alguns irmãos que estão já participando. Nós queremos aqui saudar bem-vindos nesta manhã. Nós temos o irmão Lourenço Moura. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Nós temos o irmão Mateus, estamos já ligados na expectativa do aprendizado através da escola. Nós temos aqui o Robson Oliveira dando bom dia. Nós temos aqui o irmão João Luiz Florencio dando bom dia. Nós temos a Isadora. Nós temos muitos irmãos. Desde já nós queremos mandar um abraço à liderança da nossa igreja, a pessoa do pastor Josué e da sua família. Somos gratos a Deus pela vida do pastor Josué, líder do setor Santa Rita, e pela oportunidade que ele nos dá aí de estar ministrando nesta manhã, né, a palavra do Senhor. Também nós temos aqui o irmão Éder, que é um dos coordenadores da nossa escola do setor, e está feliz, irmão Nelson, de tê-lo ministrando nesta manhã. Que bom, obrigado, que bom. Que bom. Vamos então. Vamos ao nosso texto áureo nesta manhã. Nosso texto áureo nessa manhã se encontra no livro de Efésios, livro recorrente que nós estamos estudando esse trimestre, que nos diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos à nossa verdade prática nesta manhã. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e
perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe nesta manhã se encontra no livro de Efésios também, versículos 4 ao 12. Nós não faremos leitura, irmão Nelson, para que a gente possa, remir o tempo nesta manhã, ganhar tempo para que possamos, explanar de maneira bem prática nesta manhã. Mas os irmãos sabem que se encontra dos versículos 4 ao 12 do capítulo 1 de Efésios. Vamos ao nosso objetivo geral nesta manhã, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. 1. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O objetivo específico 2 é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E o objetivo 3 é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Vamos à nossa introdução nesta manhã e já passaremos a palavra ao irmão Nelson. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano de vida divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Irmão Nelson, o senhor tem liberdade nesta manhã já de nos comentar, a título de introdução aí, o que o autor nos fala. Muito bem. Então, a eleição e predestinação como termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Como eu disse, vocábulos ligados entre si, eles elucidam, explicam o plano divino de salvar os pecadores. Ser eleito e ser predestinado. Ser eleito, eleição é escolha. Ser o eleito é o escolhido. E aqui, no nosso tema, é eleito por Deus. É importante nós termos essa consciência de que fomos eleitos por Deus. Eu fui eleito por Deus. Você escolhe vereador, você escolhe presidente da República, você escolhe deputado, e às vezes eles não correspondem com aquilo que você gostaria. Então, mas quando você faz isso, você tem um propósito, você tem um objetivo ao fazer a sua escolha. Deus também tem propósito, e aí vai tratar da segunda parte, que é a predestinação, né? Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E é importante saber, ter essa consciência, você foi eleito por Deus em Cristo Jesus. Você foi escolhido. E vamos aprofundar ou comentar um pouco mais profundamente esse aspecto de que Deus nos escolheu. Amém. O irmão prossegue daí, deixa eu ver aqui. Esse é esse slide. Certo, vamos prosseguir então, dar início então à explanação do tópico 1. Como nós viemos falando, compartilhe essa live, entra lá no Facebook, pegue o link, mande via WhatsApp ou compartilhe no próprio Facebook. Compartilhe essa live, convide irmãos, amigos, familiares e abençoe vidas para que as pessoas possam participar. Vamos ao nosso tópico 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Desde já nós aqui enfatizamos que esse tópico ele tem como característica elucidar a eleição divina, as condições da eleição, uma vida santa e irrepreensível, né?
e a vida nova dos eleitos. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vejamos esses aspectos adiante. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stampes, editor da Bíblia Pentecostal de Estudos, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Na nossa declaração de fé, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Vamos voltar então lá no início para que o irmão Nelson possa então ter a liberdade de ministrar. Irmão Nelson. Então, voltando aqui, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, nos elegeu nele, em quem? Nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus, eleitos para estarmos em Cristo. Veja que a eleição de Deus, a preocupação de Deus, se podemos dizer que Deus se preocupa, é que nós estejamos ligados, fundamentados, arraigados em Cristo Jesus. Fomos eleitos nele. E em que tempo? Né? Em que tempo? Antes da fundação do mundo. Esse tempo, quando fala em tempo, é difícil mensurar, ou melhor, impossível. O impossível não existe porque a nossa compreensão, a nossa maneira como nós vemos, a nossa racionalidade, queremos colocar tudo dentro de um período de tempo, fica difícil, porque quando fala o tempo antes da fundação do mundo, foi quando Deus nos elegeu em Cristo. Então, é um tempo muito remoto, um tempo que nós veremos, devemos prosseguir a caminhada e, no fim da jornada, saberemos desse tempo. Mas um tempo muito, muito, muito remoto, muito antigo, antes da fundação do mundo. Aqui a gente vê já a presciência de Deus. Né? Então, foi nesse aspecto. Fomos eleitos, escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, isso aqui é muito profundo, porque olhando hoje, quem é santo, o propósito de Deus é a santidade e a irrepreensibilidade. Para ser santo e irrepreensível diante de Deus em amor. Isso é muito grandioso. E eu olhava para isso ontem e pensava, mas isso é impossível. Novamente, a nossa racionalidade, tudo o que Deus faz é possível. Então, Deus não cria nada impossível. Na nossa tentativa de compreender ou racionalizar, parece impossível, mas é possível, porque isto é projeto, plano de Deus e que está em curso. Está em curso. Nós estamos na igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se Deus nos elegeu para esse propósito, com certeza, ele vai ser confirmado na sua vida e na minha vida. Por menor, por pequeno que você acha que você é, Deus vai
realizar esse propósito, porque essa é a vontade de Jesus. Irmão Nelson, Sim. me permita trazer uma colaboração Vamos lá. em referência, né, ao tempo e à eternidade. Eu acho muito interessante a gente colocar que a Bíblia nos conta que Deus, né, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, para tornar possíveis céus, terra, né, Deus criou a eternidade. Ou seja, a gente tem que ter sempre em mente que essa premissa de eternidade, ela só é infinita para nós, porque nós somos seres finitos, não é mesmo, irmão Nelson? Para Deus, a eternidade tem limites e fronteiras, porque Ele é o próprio Pai da eternidade. Ele chamou, né? Ele criou a eternidade e tornou possível o que nós chamamos pela física de espaço-tempo, irmão Nelson. Ou seja, Deus é absolutamente eterno. Ele não teve um dia para existir, ou subsequentemente ele não teve um dia para não existir. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Nós temos essa ciência de eternidade infinita porque nós somos seres infinitos. Mas para Deus ele é atemporal, não é mesmo, Nelson? Atemporal, é exatamente essa palavra. Como se tiver, é fora do tempo, como nós entendemos e conhecemos. Verdade. Vamos adiante, então, botando os slides para que o irmão Nelson possa, né, dissertar. Bom, Nelson, então aqui fala nesse slide que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, conforme o senhor já falou, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, irmão Nelson. Vamos adiante. Segundo a sua presciência, perfeitamente. Ele presciência de antes, ele já visualizava, já visualiza tudo, né? O fim lá, o objetivo dele lá no final, né? Na presciência de Deus, ele já sabe como vai terminar lá. Eu não sei, mas a gente tem uma certeza, estando em Cristo, precisamos permanecermos nele, estamos arraigados nele, vivendo nele cada dia, propósito e objetivo de Deus, lá para o fim, vai se cumprir para todos nós, estando na igreja do Senhor. Amém, irmãos. Vamos então ao nosso subtópico 2, o tempo passa depressa e a gente quer, né, poder compartilhar aí toda a lição com os irmãos. As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Eu não vou ler o texto aqui, mas ele se encontra em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Graça, favor e merecido. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa de vida, por causa da obra graciosa, ou melhor dizendo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, não pelas nossas obras. Irmão Nelson, subtópico 2, por gentileza. Então, meus irmãos, olha, mais uma vez a gente fica maravilhado com a obra gloriosa de Deus, da salvação e da eleição. As condições da eleição, mais uma vez, às vezes eu preciso traçar um paralelo só para a gente gosta de tenta racionalizar, entender de forma racional, mas para compreender e entender Deus não vai ser de forma racional, a menos nós vamos entender Deus racional aquilo que está escrito, mas compreender Deus
Deus vai além do que está escrito, ele é mais do que está escrito, mais do que está revelado. Então, a graça que eu quero chamar a atenção aqui é que as condições da eleição, e eu faço a comparação nesse aspecto, quando você vai eleger alguém, você vê as virtudes, você vê a capacidade dessa pessoa. Bem, com Deus, então, aí eu fico pensando o que Deus viu em mim, viu no Bruno. Será que Deus achou que eu sou melhor que alguém? Não, 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 não é por isso. Eu não tinha virtude nenhuma, nós não temos virtude nenhuma. Não foi por sermos bons, mas pelo atributo do próprio Deus. Ele ser bom, ele nos escolheu. O que quero dizer é que não havia nada de belo em nós para em detrimento. Deus escolheu a mim e não escolheu aquela outra pessoa ali. Não é nesse aspecto. Ele escolheu a todos. A condição da eleição é crer em Jesus, porque Ele quer. Amém. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para conhecer a verdade, que é Jesus, preciso estar em Cristo. Essa é a condição da eleição de Deus. Independente da pessoa, até hoje aquela pessoa ali era boa, era ruim, não tem virtude nenhuma. Deus vê quando nós desejamos e queremos conhecer a Cristo, ou conhecemos a Cristo, permanecemos nele, você está na condição de eleito por Deus, eleito em Cristo. Amém. Irmãos, nós temos algumas pessoas aqui participando e nós queremos, prestigiar, a participação desses irmãos. Nós estamos aí mantendo uma média de 23, 24 pessoas online, uma média muito boa para a escola bíblica. Graças nós damos a Deus pelos irmãos que estão participando, porque muitas vezes nós temos 24 conexões, irmão Nelson, mas numa casa muitas vezes tem 2 ou 3 pessoas que estão na escuta. Então isso naquela, né? Glória a Deus. Glória a Deus pelo isso. Nós temos muitas pessoas sendo alcançadas. Nós temos aqui a irmã Suzana, a irmã Cecília, a irmã Kátia, a irmã Ana Jara. Eu acredito que deva ter algum familiar seu também aqui, irmão Nelson, que esteja nos prestigiando também, né? Nós não sabemos identificar o nome, mas eu acredito que, seja algum familiar aí que a gente quer mandar um abraço para eles, irmão Nelson. O pessoal lá do estado do Paraná deve estar participando aí, irmãs e familiares aí, e glória a Deus pela vida delas. Que bom que elas estejam também participando. Que bom, que bom. Vamos adiante, então. Vamos ao nosso subtópico 13, então. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante deles. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ágios significa separado do pecado. Amonos expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, o mais alto padrão ético e moral, devida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo, conforme Efésios, capítulo 5, versículos 1 ao 3, aquele texto, irmão Nelson, que faz menção, sejamos imitadores de Cristo como filhos, de Deus, melhor dizendo, como filhos amados. Devemos viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem qualquer série de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Irmão Nelson, uma vida santa e irrepreensível. Muitas vezes, quando nós lemos esta palavra santidade, nós temos muitas pessoas, que infelizmente interpretam esta palavra como absoluta perfeição. Mas se nós analisarmos os textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, que faz menção a isso, santidade remete à ideia de uma vida que é
separada, ou seja, consagrada a Deus, aquele que procura não pecar mais. Não quer dizer que ele não peque, muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz que aquele que disser que não peca já está errado, irmão Nelson. Mas aqui a ideia de santidade nos diz respeito àquele que é separado do mundo e busca não pecar, irmão Nelson. O que nós podemos dizer sobre o propósito da eleição a respeito disso? O que podemos dizer? Vida santa é irrepreensível. Quando eu olho para o tópico assim, a gente fica até pensa como algo impossível. Mas quando vamos na definição, como o ser santo, porque foi criado, tem a questão de que o santo, pessoa que não tem defeito, uma pessoa inculpável, e esse é o propósito de Deus, e ele nos leva por esse caminho. No final do caminho, nós teremos esse estado, permanecendo em Cristo, na jornada, na caminhada, a cada dia, com esse objetivo. Então, eu não sou santo no aspecto de que eu não tenho defeito, de que eu não cometo erros ou falhas, mas santo é por buscar viver em conformidade com a palavra que Deus nos deixou. Na prática, né, de vida, em amor a Cristo, a palavra, em amor ao próximo, respeitando, procurando fazer o melhor a cada dia em relação ao próximo e a todos, mas isso não me torna sem defeito ou inculpável. Então, eu preciso ter em mente sempre esse aspecto de santidade que Deus quer que nós sejamos. Hoje a gente tem muito conceito do santo, é aquele que foi canonizado lá, né, morto e viveu uma vida lá e sem pecado. Nem no mosteiro hoje acho que não é possível isso. Então, santidade é saber que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, e viver em santidade na presença de Deus. Viver em santidade na presença de Deus é algo extraordinário. É eu viver a cada dia amando a Deus, amando a sua palavra, buscando, querendo fazer a sua vontade. E nesse propósito, às vezes eu tropeço, eu caio, ele me levanta, e você tropeça de novo, e Deus levanta de novo, porque você está focado em viver uma vida agradável a Deus. Você não se desvia, não nem para a direita e nem para a esquerda. Você cai, mas se levanta olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, nesse aspecto é que eu devo, dessa forma é que eu devo viver. Amém. Benção, irmão Nelson. O senhor sabe que o apóstolo Paulo, eu estou com a Bíblia aberta aqui, no versículo 10, irmão Nelson, ele reitera que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas o que mais me chama a atenção, irmão Nelson, é o que ele diz: as quais Deus de antemão, ou seja, antes, com antecedência, preparou para que andássemos nela. Glorificado seja o nome do nosso Deus, irmão Nelson. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem tanta dificuldade, né, de andar, vamos dizer assim, praticando as boas obras, mas a Bíblia nos ensina que Deus já preparou o caminho muito antes, irmão Nelson, para que nós pudéssemos viver essa vida santa e irrepreensível. Ou seja, a gente não tem como fugir muito disso, irmão Nelson. É verdade.
E tenho sofrido um pouco com isso, porque a palavra, ou até o ensino que a gente teve também na conversão, a maneira de temer, do temor a Deus, de procurar de cada dia ser perfeito e você ficar se martirizando quando comete uma falha ou um erro. E olha, então, mas a gente olha para a Bíblia e olha para o Antigo Testamento, olhamos para a vida da Raabe, aquela mulher que possibilitou aos espias lá, o pessoal entrar na cidade de Jericó. E então aquela mulher, ela entra direto como uma heroína da Bíblia, e como uma mulher com um passado, com um histórico daquele, entra. Então, Deus sabe, quando ela ouviu, quando ela compreendeu e percebeu a grandeza e quem era o Deus dos hebreus, ela tomou uma posição, teve uma atitude e definiu o rumo da sua vida. Na galeria das heroínas, das mulheres, né, de fé. E assim é a nossa vida. A gente Deus tem na nossa vida o objetivo da santidade e a gente deve buscar e perseverar, tendo ciência ou sendo pacientes que no tropeçar, ter um tropeço e cometer um erro ou uma falha, aquilo não é o fim. Quem chamou foi Deus, quem capacita é Deus, e eu posso chegar ao final, podemos estar no final e participar dessa eleição e do propósito maior de Deus, permanecendo em Cristo. Amém. Amém, irmão Nelson. Vamos então ao nosso subtópico 1.4, a nova vida dos eleitos. Nós queremos mandar abraços aqui para os irmãos que estão participando. Nós temos o irmão Cássio, que está assistindo, o irmão Ricardo Brunidiac, nós temos o João Marcos também, que está assistindo. Nós temos o irmão Elias Marques, que está participando, dando paz do Senhor. O irmão Geraldo, o irmão Nelson também participa. Muito bem. Evangelista, Deus abençoe. E nós temos o irmão Gilson Borba, o irmão João Luiz, nós temos lá o Mutuca da Barbearia, que também está participando, a irmã Najara Ribeiro. Temos muitas pessoas aqui, irmão Nelson. Nós temos a Anitta Batista participando do Paraná da live. Acredito que seja algum familiar seu, irmão Nelson. Que bênção, que bênção, que bênção. Sejam muitos bem-vindos nesta manhã. Vamos então ao nosso subtópico 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Texto de Efésios, capítulo 4, e os versículos que está aparecendo em tela aí. E ainda severas advertências contra fornicação e impureza, embriaguez e avareza. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. Irmão Nelson, esse tópico 4 aqui, subtópico 4, melhor dizendo, ele já trata mais ou menos de algo que o Senhor vem comentando aí sobre essa vida, né, de santidade e de maneira irrepreensível que nós devemos buscar. E somente o Espírito Santo nos capacita para isso, irmão Nelson. Somente o Espírito Santo. Mas veja, isso já a finalidade, apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Essa visão aqui, essa realidade, é um evento futuro. Jesus vai apresentar a igreja a Deus, gloriosa, sem mácula nem ruga,
mas santa e irrepreensível. O contraditório se dá aqui, porque às vezes eu olho para a igreja hoje, nós obreiros, pastores, às vezes olha para a igreja hoje e vê tanto a ser feito, tanto a ser reparado, e se você olhar dessa forma, você vai entrar em pânico, mas a igreja que Jesus vai apresentar é sem mácula, gloriosa, irrepreensível. E então, parece que tem uma contradição aqui entre a prática. O que a igreja é hoje? A igreja não está nesse status. Bem, ela não está no céu ainda. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento, nós estamos na caminhada. Jesus está trabalhando na nossa vida. Então, a gente precisa mais atentar à palavra, deixar viva mais Ele em nossos corações, no dia a dia nós vivemos mais a palavra de Deus e não se preocupar com o que Deus vai fazer, porque o que Deus vai fazer é Ele quem vai fazer. E nós só podemos dizer: meu, eis aqui o seu servo, faça-se a sua vontade. Amém. Vamos então ao nosso tópico 2. Finalizamos então o tópico 1, que é eleição. Sempre que você então lembrar de eleição, qual é a ideia de eleição que o irmão Nelson explicou nessa manhã? Ela traz a ideia de escolha. Nós fomos escolhidos por Ele. Mas por que fomos escolhidos? Porque somos bonitos? Porque somos bons? Porque somos perfeitos? Não, de maneira nenhuma. Nós fomos escolhidos em Cristo, nele, através de Jesus Cristo. Quando eu e você aceitamos Ele, nós automaticamente somos escolhidos. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. É a graça de Deus, não é por sermos bonzinhos, não. Deus nos quer junto dele. Amém, irmão Nelson. Mérito. Porque, pelo mérito dele, porque ele é bom. Amém. Glória a Deus. Predestinação para filhos de adoção. A predestinação. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha aí, irmão Nelson, assim o senhor falou sobre a sua vontade. Aqui tem um termo, grego, prorizo, que indica algo feito antes. Orizo significa determinar. Antes determinou, então. Ou seja, predestinar significar literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante ao chamado do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Irmão Nelson, então, o subtópico 1 aí, a predestinação, irmão Nelson. Predestinação. Então, tem muito a falar, mas nós vamos abreviar aqui o horário também, né? Resumindo, Deus determinou antes, ele predeterminou antes, né? Nos destinou a sermos filhos adotivos, filhos adotados. Então, Deus tem filhos e nós adotados como filhos em Jesus Cristo. E interessante, adotados por Cristo e em Cristo. Adoção quer dizer que você agora tem direito, passa a ter direito. E filho também tem dever. O que precisamos estamos cientes de que temos deveres para com o Senhor. E qual o dever?
vamos repetir sempre a repetição, está em Cristo, estamos em Cristo. Permanecer em Cristo, permanecemos em Cristo. Mas até quando? Perseverar, perseverar. Né? A escolha feita por Deus é boa e perfeita. Ele determinou que nós estamos predestinados para um propósito lá na frente, maior, melhor, um propósito muito bom que Deus tem para conosco, para com a sua igreja. É um evento futuro e só alcançaremos e perseverar, permanecer. Essa é a palavra e o ponto para predestinação. Vai comentar um pouquinho mais. Prossiga, irmão Bruno, mas mais à frente tem mais um pouco. Certo, irmão Nelson. Então, irmão Nelson, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina, né? Nós já lemos aqui. Irmão Nelson, o interessante é que é importante a gente salientar que esse conceito de predestinação, ele não se refere que Deus escolheu uns, né, para a salvação e outros para a perdição, de maneira Acho que é nenhuma. importante. Isso, a gente entende que a salvação, ela é um chamado universal, né, à humanidade, e que a predestinação, ela é uma consequência da eleição. Se escolhermos, então, aceitar essa eleição, automaticamente somos predestinados à salvação, irmão Nelson. O que podemos falar sobre isso? Não, muito, muito bem, irmão Bruno, porque alguém, hoje a igreja, estando em Cristo, o crente tem aquela alegria, satisfação, prazer de dizer que ele é um salvo em Jesus. E alguém que está fora acha isso, parece uma expressão meio soberba, uma arrogância, mas quem ele pensa que né? Então quer dizer que Deus chamou ele para a salvação e o outro lá que não foi, que não aceitou, está condenado, Deus predestinou para a condenação? Não. Deus, na verdade, o chamamento de Deus é para todos, a escolha é para todos. Para aquele que está em Cristo, então ele já tem essa alegria, ele participa, ele afirma, Deus somos eleitos, eu sou um escolhido. E ele pode dizer isso, porque ele está em Cristo, o Espírito Santo está nele, está na nossa vida. Mas o que não quer dizer também que a pessoa que está lá fora, né, distante, não tenha também essa chance. Não. Deus não escolheu ele para estar fora do corpo de Cristo, Deus não escolheu ele para estar fora da igreja, para estar fora do propósito de Deus. Ao contrário, vai depender de ele ouvir e vir a Cristo. No momento que ele vem a Cristo, ele passa a ser um eleito, e sendo um eleito de Deus, também é um predestinado. Amém, irmãos. Vamos então ao subtópico 2, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Romanos 8:15. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, ali as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, Romanos 9:4, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo
éramos estranhos e inimigos, agora estamos reconciliados com ele em Cristo e somos seus filhos. Essa nova posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11:26. Falamos aqui, então, irmão Nelson, sobre, filhos por adoção. Nós entendemos aqui que, segundo o beneplácito, ou seja, aquilo que Deus quis fazer, tornou-nos agradável a Ele para que pudéssemos ser adotados, irmão Nelson. Irmão Bruno, o que Deus faz aqui é algo realmente tremendo e maravilhoso. Nação eleita, a primeira nação eleita, escolhida, Israel. Em segundo plano, aí agora a igreja do Senhor. E Deus propõe desses dois fazer um povo, ser um povo. Isso é um evento futuro. Ele está trabalhando, está em curso esse projeto, esse plano de Deus. Mas nós então, adotados, como diz as Escrituras, nós somos o zambujeiro enxertado na oliveira. E amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, nós só temos que prosseguir. O plano e o projeto é de Deus. Se no outro tempo nós éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos filhos de Deus. É uma verdade. Você é filha, é filho de Deus por adoção. E estamos dentro do plano do projeto de Deus. Vamos em frente. Amém, irmãos. Vamos em frente, então. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecado. E reestabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito a clamar Abba Pai. Isso que significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, das promessas a Abraão. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, e da vida eterna. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tanto a esperança da vida eterna. Irmão Nelson, então, aqui também fala um pouquinho, dos privilégios dessa adoção, irmão Nelson, que são muitos, que nós, através de Cristo Jesus, conseguimos, principalmente o que podemos destacar do privilégio dessa adoção aqui, é termos comunhão novamente com o Pai, irmão Nelson. Herdeiro de Deus. Eu queria ter um pai rico para ter uma boa herança. Eu materialmente não tive. Mas olha o privilégio maior, a graça maior. Então Deus me chamou e me escolheu para ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tem graça maior, não é? E herdeiro da promessa a Abraão. Então, que antes da lei, antes da escolha de Israel, é porque é pela fé, né? Abraão é o nosso pai da fé, então é pela fé. Vocês são de Cristo, descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, é um grande privilégio, Deus abençoe. Bruno, o nosso tempo não dá, mas olha, aqui é uma maravilha, aqui o que Deus fez, né? De justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Lembre-se, essa aqui é 80 anos, 90, já estamos chegando a 100, tem gente chegando aí a 120, né? Arrastando os pezinhos, chegando a 120.
a gente, perto do que Deus preparou, isso não é nada. Vamos em frente. Vamos ler então aqui rapidamente a predestinação e salvação no tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nosso horário estourou já. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, o que nós já falamos aqui, né, irmão Nelson? Mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o inferno e outros para o céu. A predestinação bíblica diz respeito à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, irmão Nelson. Então, o que o senhor já falou aqui, que Deus, né, não fez arbitrariamente, podemos dizer assim, não, uns serão salvos e outros condenados. Não, tudo depende se aceitamos ou não o chamado à salvação, irmão Nelson. Exatamente. O condicional é aceitar a Cristo. Primeiro, eleito em Cristo. Está na condição de eleito em Cristo. Então, depois é consequência da predestinação. Não tem alguém dizendo ele está fora de Cristo, então a pessoa tem essa visão. Aquele lá se diz que foi escolhido e então eu fui escolhido para ser condenado, Deus não me chamou. Não, é uma interpretação errônea, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que revela as Escrituras. Venha a Cristo, seja um eleito em Cristo, e você automaticamente entra predestinado por Deus para o que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. Amém, irmão Nelson. Vamos então finalizando a nossa... Chegamos ao último subtópico e depois vamos à conclusão. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. É muito interessante isso aqui. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a ele. A nossa conclusão, então, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Irmão Nelson, o que podemos falar, então, do último subtópico, né? Predestinação e amor, e sobre a conclusão, irmão Nelson? Podemos falar muito, podemos não falar nada, podemos falar pouco, vou falar pouco. Assim, a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. O resumo disso tudo que é ser eleito por Deus em Cristo Jesus é a maior bem-aventurança nesta vida. Amém. Cristo morreu por todos e cada um dos pecadores. Então, todos têm a oportunidade. A gente diz isso, afirma isso e repete, e às vezes o mundo parece que não quer, ultrajante, a pessoa grande, pequeno, mas é uma grandeza e pequenez relativa, de não significância, de não entendimento de um propósito maior de Deus, porque o maior dom de Deus veio a essa terra, a esse mundo, na forma humana e de uma maneira humilde, e não reconheceram na época e continuam não reconhecendo hoje.
temos aí problema de coronavírus, problemas diversos hoje atingindo várias nações, mas nós temos uma viva esperança de que isso vai passar ou não passar. Nós estamos em Cristo, nosso futuro, a nossa eternidade está preparada, está já reservada para ser muito boa com Deus, vivendo em Cristo Jesus. Temos uma herança, algo maravilhoso em Cristo Jesus. E essa esperança é que nos motiva, que nos dá força, que nos dá ânimo a cada dia. E seja o corona, seja um furacão, seja lá o evento que for, meu Jesus está vivo, meu Salvador está vivo e eu estou na presença dele, Deus me sustenta. Então, Amém. desde a eternidade, segundo a presciência, e predestinou os que creriam e perseverariam. Ele sabe que você creria e que você perseveraria. Continue, está no caminho certo. Às vezes a gente tropeça, sim, às vezes cai, mas levanta e continua, porque quem lhe chamou, quem lhe escolheu foi Deus, e ele não erra, ele não se engana. Você é eleito e predestinado em Cristo Jesus para as boas obras. Em Deus. Amém. Irmão Nelson, que bênção, glórias a Deus, nós agradecemos, né, a Deus por esta oportunidade nessa noite, nessa manhã, né, o Senhor aí nos trouxe um ensino bastante consistente da palavra do Senhor e somos gratos, né, a Deus por esta oportunidade e a todos os irmãos que interagiram, trouxeram seus recados, nós somos gratos a todos os irmãos. Irmão Nelson, então, as suas palavras finais, então, para a gente poder lhe agradecer aí por tudo nesta manhã. Muito obrigado, irmão Bruno, obrigado a todos. Eu não uso, mas agora, devido a esse fato, a gente está aí podendo contribuir, participar, e eu creio que foi muito pouco a participação, a contribuição, mas eu tive o privilégio de estar com essa galera, esse pessoal aí, participando junto com a gente, e muito bom ter vocês aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão Bruno, por ter convidado a gente e por participarmos dessa live aí de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, irmãos. Firmados em Cristo, sempre nele podemos, no Senhor que nos fortalece. Deus abençoe a todos e muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Nelson. Nós temos aqui muitos irmãos participando, irmão Mateus, irmã Iracema, a irmã Marisa, o irmão Claudino, que é um dos nossos líderes ali do setor. Claudino, né? Dorali, glória a Deus. Exato, irmão Claudino, bênção, um abraço para ele, e todos os irmãos que aqui, né, estão, né, participando e mandando seus comentários. Chegamos a 1 hora de live, nós começamos a ministrar, né, a lição, já estávamos online 10 minutos, ou seja, fechamos cerca de 50 minutos aí de ministração. Meus irmãos, 9 horas, voltamos a nos encontrar, terão aqui outros irmãos dirigindo, né, o culto, outros irmãos, né, trazendo a palavra do Senhor, outros louvando, né, e assim a igreja vai marchando, vai caminhando, e não se esqueça que você foi eleito e predestinado à salvação, e isso está disponível a todos, basta nós aceitarmos o chamado. Um abraço a todos, um bom dia de domingo, Deus abençoe, e se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Amém. Amém, irmão Nelson. Um abraço para o pastor Josué, que também está colocando seu comentário aqui, e o irmão Éder. Amém, que bom. Um abraço aos Deus irmãos, abençoe, irmão.